Sua mente não desliga. Às vezes, até quando você está cansado, os pensamentos continuam lá, acelerados. Quando isso acontece, é que seu cérebro ele pode estar em situação de alerta constante. Quando seus pensamentos, suas emoções e reações comportamentais começam a se realimentar dessa situação disfuncional, tem aí o que chamamos de ciclo da mente em alerta. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o método Calma 21. Um método psicológico estruturado pensando em você, para ajudar você a reorganizar suas emoções e diminuir a sua ansiedade em 21 dias. Então, se você vê que a sua mente anda acelerada e que você quer mudar esse estilo de vida, estou abrindo as inscrições para o Calma 21. Para você não ficar de fora e garantir as suas vagas, escreva aqui no post Calma, eu faço contato com você, passando mais informações. Ou se preferir, no link da bio tem um WhatsApp, entre, escreva Calma e garanta já a sua inscrição, pois você merece viver uma vida com mais qualidade. Até mais.